Bom, pessoal, dando continuidade à nossa terceira aula, eu tive que trocar de camisa agora, porque o YouTube estava interpretando que eu estava mandando vídeo duplicado. Ele viu a imagem, deve ter algum tipo de software que detecta a semelhança de imagens do primeiro vídeo e do segundo vídeo e acha que é duplicação do mesmo vídeo. E eu estou vendo se eu consigo mandar, mas por precaução, para a aula 3 eu troquei de roupa para não parecer o mesmo vídeo sendo duplicado ou triplicado. E a gente dando continuidade, a gente entra agora no estudo do artigo 126. O artigo 126 vai trazer aqui a hipótese do aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante. Percebam aqui uma questão bem interessante aqui nesse dispositivo aqui do artigo 123, nessa tipificação do comportamento aqui do artigo 126, porque ele foge de uma regra bastante comum no nosso Código Penal, no que diz respeito ao concurso de pessoas. Em regra, vige no direito penal brasileiro a teoria monista ou teoria unitária do concurso de pessoas. A teoria monista ou teoria unitária do concurso de pessoas vem nos dizer, ali no artigo 29, que todos aqueles que concorrem para o crime incidem nas penas a este cominada. Ou seja, autores, coautores e partícipes, todos respondem pelo mesmo crime. Aqui não é o que a gente percebe no artigo 126. Nós estudamos já o artigo 124, em que lá eu tenho a figura do autoaborto, que é a situação em que a gestante pratica aborto em si mesma ou permite que um terceiro provoque aborto nela. Ocorre que esse terceiro que pratica o aborto na gestante não pratica o crime do artigo 124, e sim aqui do artigo 126. Então aqui nós não temos aplicada a teoria unitária ou monista. Nós temos uma exceção pluralística à teoria unitária ou monista. Aqui se está aplicando a teoria pluralista, segundo a qual o autor, coautor, partícipes podem responder por tipos penais diferentes. E assim optou o legislador penal no Brasil quando tratou do crime de aborto. Então, só recapitulando, a pessoa, a gestante que pratica aborto em si mesma ou consente que um terceiro provoque aborto em si, responde pelo artigo 124. Esse terceiro que, com o consentimento da gestante, pratica o aborto nela, não pratica o crime do artigo 124, e sim aqui do artigo 126. O artigo 126 prevê que provocar aborto com o consentimento da gestante, pena de reclusão de 1 a 4 anos. Veja que a pena é bem mais grave. Aqui eu tenho pena de reclusão de 1 a 4 anos, a esse terceiro que pratica o aborto na gestante, e na gestante que permite que lhe pratique um aborto ou ela pratique o aborto em si mesma, eu tenho pena de detenção de 1 a 3 anos. Então, obviamente, pelas penas vocês podem perceber que o legislador considerou bem mais reprovável o comportamento desse terceiro que pratica o aborto na gestante. Ok, então esse é o terceiro que pratica o aborto na gestante com o seu consentimento. Aqui, pessoal, nós temos aqui como sujeitos do crime qualquer pessoa pode praticar o aborto na gestante, tá? É possível o concurso de agentes, né, através da coautoria ou participação. É possível que 2 ou mais pessoas pratiquem esse aborto na gestante, ou alguém contribua com o autor na modalidade de participação, contribuindo de alguma forma para a conduta desse que vai praticar o aborto. É só a gente imaginar uma situação em que esse que vai praticar o aborto na gestante recebe a ajuda de um terceiro que lhe fornece meios, lhe fornece o material, remédio, ferramentas, né, para que ele pratique esse aborto. Então esse terceiro será partícipe desse crime do artigo 126. Eu já vi uma questão muito parecida com essa, envolvendo 3 pessoas. A mulher que queria praticar o aborto, a pessoa que ajudou, que fez o aborto, que foi ajudada por um terceiro, e assim a questão queria saber se vocês saberiam fazer o adequado enquadramento típico, a adequação típica da conduta de cada um. Qual era a conduta da gestante, qual era a conduta daquele que praticou o aborto nela com seu consentimento e qual era a conduta daquele que ajudou, né, a pessoa a praticar esse aborto. Então, para saber se vocês sabem realmente fazer a adequação típica, né, procurar a que tipo penal se subsume o comportamento daquela pessoa. Ok, então sujeito ativo qualquer pessoa, é crime comum. A conduta é, obviamente, praticar ali a interrupção da gravidez, destruir o produto da concepção com o consentimento da gestante. E diga-se de passagem, esse consentimento da gestante tem que ser um consentimento válido.
um consentimento desembaraçado, livre de coação, uma gestante capaz de consentir. Então, validade do consentimento da gestante é essencial para que eu tenha aqui esse crime do artigo 126. Nós já sabemos que quando o não consentimento da gestante é real, expresso, por exemplo, nesse do artigo 125 que acabamos de estudar, nós temos um outro crime que é o do artigo 125, praticar o aborto sem o consentimento da gestante. Quando eu tenho aqui o aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante, eu tenho a figura do artigo 126 aqui do Código Penal. No entanto, esse consentimento há de ser válido. Se esse consentimento não for válido, foi obtido mediante fraude, foi obtido mediante coação, mediante violência à gestante, ou essa gestante não é capaz de consentir por algum motivo, eu vou ter uma figura equiparada ao crime do artigo 125, que é o aborto praticado sem consentimento da gestante. É só nós vermos aqui a figura do parágrafo único, que é bastante ilustrativa disso que eu estou falando. Parágrafo único diz o seguinte: aplica-se a pena do artigo anterior, ou seja, a pena do artigo anterior é a pena do crime do artigo 125, aquele aborto provocado sem o consentimento da gestante. Então diz que aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos, lembra que nós já falamos sobre isso? Ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Então veja, a vítima não é maior de 14 anos, ou seja, vítima de menor de 14 anos. Falei para vocês que o Código Penal tem uma questão cabalística aí com esses 14 anos. Menor de 14 anos para o Código Penal não tem capacidade de consentimento. O consentimento de um menor de 14 anos ou de uma menor de 14 anos é inválido, é nulo. Portanto, ele equipara esse aborto provocado com esse consentimento inválido a um aborto sem consentimento da gestante e remete à aplicação das penas do artigo anterior, que é o aborto sem consentimento da gestante, se a vítima não é maior, se ela é menor de 14 anos. Da mesma forma, se ela é alienada ou débil mental. Então estamos falando de pessoas sem capacidade de consentir. Então se ela é incapaz de consentir, volta à situação de consentimento inválido. E por último, se esse consentimento é obtido mediante fraude, ou seja, a enganação, o engodo, a mentira, grave ameaça ou violência. Então vejam que nessas hipóteses nós temos, todas elas são hipóteses de consentimento inválido, que equivalem ao não consentimento e, portanto, aplica-se a pena do artigo 125, que é o aborto praticado sem o consentimento. Voluntariedade, esse crime é doloso, necessariamente só se pune a modalidade dolosa, como aliás isso ocorre em todas as modalidades do crime de aborto. A consumação se dá também com a interrupção da gravidez, aliás, isso é algo comum a todos os crimes de aborto, interrupção da gravidez com a destruição do produto da concepção, que é o embrião ou feto, o óvulo, embrião ou feto. Tá? E é possível a tentativa, né, por se tratar de crime plurissubsistente. Crime plurissubsistente são aqueles que a conduta se perfaz através de vários atos. Não só em um ato somente, mas em vários atos. Então, como é possível fracionar esse comportamento de interromper a gravidez, a pessoa vai ter que pegar o bisturi, vai ter que pegar um objeto, vai ter que dar um remédio, e ela pode ser interrompida no decorrer dessa conduta, de modo que eu tenho o início dos atos de execução e a não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Tá? Essa hipótese do parágrafo único do artigo 126, onde a vítima não é maior de 14 anos, alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência, chama-se de hipótese de dissenso presumido. Dissenso presumido. Se presume que não houve consentimento. No artigo 125 nós vimos que o dissenso ele é real, ele é expresso. A pessoa se opõe à interrupção da gravidez expressamente. Aqui não, nós temos um dissenso que a lei faz essa presunção. A lei presume que quem é menor de 14, alienado ou débil mental, ou que consentiu mediante fraude, violência ou grave ameaça, é porque não houve consentimento. Então é uma presunção que a lei faz. Uma presunção, aliás, absoluta. Não cabe nenhuma prova em contrário se ocorrer uma dessas hipóteses. A ação penal pública incondicionada. Mais uma vez, crimes contra a vida são de ação penal pública incondicionada. Aborto majorado pelo resultado. Vamos agora para uma hipótese de majorante e, por favor, não confundam isso aqui com qualificadora. Estamos diante de uma majorante, tá? Estamos diante de uma causa de aumento.
O artigo 127 diz o seguinte: as penas combinadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte. Então veja, nos dois artigos anteriores nós temos justamente aí o 126 e o 125, nos quais eu tenho um aborto praticado com consentimento da gestante no 125, aborto praticado sem consentimento, diferente, né? Sem consentimento da gestante no 125 e com consentimento da gestante no 126. Se nessas hipóteses em que o terceiro provoca o aborto da gestante, sobrevém ali um resultado lesão corporal de natureza grave e resultado morte, nós temos essas majorantes sendo aplicadas. Obviamente que quando é a própria gestante que pratica o aborto em si mesma, ela não vai responder pelo crime que provoca lesão corporal grave nela mesma ou morte nela mesma, pela óbvia razão de que não se pune no direito penal a autolesão. Já falamos sobre isso. A conduta do agente tem que necessariamente causar um dano ao bem jurídico de terceiro, bem jurídico alheio. Então, se ela mesma sofreu as consequências de ter sofrido uma lesão corporal de natureza grave, obviamente que não vai se aplicar essa majorante a ela. Por isso que só se aplica ao terceiro que provoca o aborto na gestante com ou sem seu consentimento. Ok, gente? Então vejam, esse resultado, agora muito importante, muita atenção, esse resultado de lesão corporal de natureza grave, que inclui tanto a lesão corporal de natureza grave quanto a lesão corporal de natureza gravíssima, que nós vamos estudar na próxima aula, grave e gravíssima, então abrangidas pela lesão corporal de natureza grave. Tá certo? As hipóteses estudaremos lá no artigo 129. Como também o resultado morte tem que ser necessariamente uma lesão grave ou um resultado morte que foi causado a título de culpa. Aqui nós estamos diante de uma figura chamada préter dolo. Crime préter doloso. Essa majorante é préter dolosa. Préter dolo significa além do dolo. É aquela conduta que há um início de um comportamento que é doloso para um determinado resultado e acaba advindo um resultado mais grave que o agente não queria. Um resultado que adveio a título de culpa. Então, o agente não queria esse resultado lesão corporal grave. O agente queria provocar o aborto. O dolo dele era de cometer o aborto, de interromper a gravidez. No entanto, ocorreu um resultado mais grave, que ele não queria e nem assumiu o risco, que lhe causou na gestante, uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, ou mesmo um resultado morte. Então esse resultado agravador, esse resultado que majora a pena, lesão grave ou morte, ele necessariamente tem que ser culposo. O agente agiu com dolo na conduta inicial, dolo em praticar o aborto. Adveio um resultado lesão corporal grave ou morte a título de culpa. Então o crime préter-doloso nada mais é do que dolo mais culpa. Dolo na conduta inicial, culpa no resultado. Dolo no antecedente, culpa no consequente. Isso é o crime préter-doloso, assunto de direito penal 1. Se não estão habituados com esse préter-dolo, o que é dolo, dolo direto, indireto, eventual, crime préter-doloso, voltem no direito penal 1, porque isso não pode ficar para trás, porque nós vamos encontrar muitos dispositivos aqui de resultados agravadores ou de qualificadoras, de majorantes, que trazem à tona novamente esse conceito do que é préter-dolo. E aqui é um caso, tá certo? Porque se o agente ele quis o resultado mais grave, ele quis produzir lesão corporal grave, ou ele quis produzir resultado morte, ou pelo menos assumiu o risco de causar lesão grave ou morte, eu não tenho mais o crime de aborto, e sim o crime de lesão corporal grave ou o crime de homicídio. Então muita atenção com isso, porque tem que estar muito atento. Tem que estar muito atento para verificar o que uma questão, o fato concreto que está sendo tratado na questão ali, vai trazer de elementos de convicção para vocês fazerem essa análise. Porque se disser que a pessoa que estava praticando ali o aborto causou a lesão corporal grave ou a morte culposamente, porque foi imprudente, porque foi negligente, tranquilo, estamos diante aqui dessa majorante do artigo 127. Agora, se a questão trouxer alguma coisa ali de que ele não se importou, ou que ele quis esse resultado, lesão grave ou morte, ou que ele previu que podia acontecer, mas para ele era indiferente, ele não se importou, ou seja, dolo eventual, estamos diante da hipótese de punição do crime mais grave. Quais sejam? Lesão corporal grave ou resultado homicídio. Perfeito? Então, resultado lesão corporal grave ou
homicídio. Teremos o crime lá da lesão grave ou do crime de homicídio, e não de simples aborto majorado pelo resultado mais grave. Perfeito. Muito bem. Então vejam aqui que os meios empregados nas manobras abortivas é que dão causa à lesão corporal de natureza grave, tá? Ou dão causa à morte da gestante. Agora vamos para as hipóteses de aborto legal. Vamos para as hipóteses de aborto legal. São aquelas hipóteses de aborto permitido, também chamado de hipóteses de aborto permitido. Essas são as hipóteses que estão na lei, expressamente previstas no artigo 128. Depois eu vou trazer duas hipóteses para vocês em que a jurisprudência não considera o crime de aborto, embora não estejam previstas aqui no artigo 128. Então vamos lá? Primeira delas, não se pune um aborto praticado por médico. Artigo 128, aborto necessário. Não se pune um aborto praticado por médico. Primeira delas, o chamado aborto necessário. Inciso 1º, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Essa é a primeira hipótese. Então, o médico, para ter que salvar, em primeiro lugar, aborto praticado por médico. E não há outro meio de salvar a vida da gestante. Ou interrompe a gravidez, ou a gestante morre. O médico tem que optar. E ele vai optar pelo que é mais viável, que é a vida da gestante. E vai ter que destruir o produto da concepção. Então, nesse caso, não se pune esse aborto praticado por médico. Segunda hipótese, o aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Então, segunda hipótese, chamada aborto humanitário ou aborto sentimental ou ético. Então, primeira hipótese, aborto necessário, aquele praticado por médico para salvar a vida da gestante, quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. É o chamado aborto necessário ou terapêutico. E eu tenho a hipótese do aborto sentimental, humanitário ou ético, que é esse da gravidez resultante de estupro. E o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando for incapaz, de seu representante legal. Então essas são as duas hipóteses legais, as hipóteses previstas em lei de aborto quando praticado por médico, que são permitidos. Aqui eu tenho verdadeiras hipóteses de excludente de ilicitude especial para o aborto. Nós temos as excludentes de ilicitude gerais, lá no artigo 23, né, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito. Aqui eu tenho especificamente prevista para o artigo 128 hipóteses que nós podemos considerar, e a maior parte da doutrina considera, como excludentes de ilicitude especiais, ou seja, específicas para o caso de aborto. Se o médico pratica o aborto para salvar a vida da gestante, é como se eu estivesse diante de uma hipótese de estado de necessidade especial de uma mulher que, se não interromper a gravidez, ela vai morrer. Uma situação de perigo atual, que não foi provocada por sua vontade, ou seja, todos os requisitos de um estado de necessidade em que o médico se viu na iminência ali, na necessidade de interromper aquela gestação para salvar a vida da gestante. Eu tenho um aborto no caso de gravidez de estupro, resultante de estupro, é como se fosse uma hipótese de estrito cumprimento, o exercício regular de direito, né? A lei confere esse direito à gestante de não ter a obrigação de carregar na sua barriga o fruto de um crime que ela sofreu. Imagine quão penoso seria não só ter sofrido um estupro, como ainda ter que carregar uma gestação, um fruto de uma concepção criminosa, de uma violência sexual que aquela vítima sofreu. Então, uma questão de dignidade da mulher, da pessoa humana, uma questão existencial, de direitos da própria mulher, de opinar sobre as suas questões existenciais, o Código Penal permitiu que essa mulher que sofreu o estupro, ela possa interromper essa gestação decorrente de estupro. Agora eu falei para vocês que eu ia trazer duas hipóteses que são consideradas pela jurisprudência do STF e que não estão aqui como hipóteses legais, tá certo? Primeira delas, a primeira turma do STF considera que a interrupção da gravidez antes do primeiro trimestre, antes de completar o primeiro trimestre, 3 meses da gravidez, não seria aborto. Então a mulher teria, isso não é uma posição do pleno do STF, é uma posição de uma das turmas, são 2 turmas, né, composta pelos ministros, 5 em uma, 5 na outra e um presidente, 11 ministros. Então a primeira turma do STF considera que interrupção da gravidez pela mulher antes de completar o primeiro trimestre da gestação seria um direito da mulher relativo à sua dignidade como pessoa humana, seu direito existencial, a dispor sobre atos da sua própria vida, do seu próprio corpo. E não haveria tipicidade nesse comportamento, nessa interrupção da gravidez. Ok? Essa é a primeira hipótese. Segunda, aborto de feto anencefálico ou anencéfalo. O feto anencefálico também foi uma decisão do STF com relação a uma mulher que
ou mulheres que tiveram situações em que estavam com fetos que não tinham cérebro, ou não tinham parte do cérebro, não tinham tubo neural, ou seja, um feto que fatalmente estaria fadado à morte. Poderia morrer nos primeiros dias ou primeiros meses, no máximo, de vida. Então, o feto anencéfalo, que não tem parte do cérebro, não tem tubo neural, a ligação do cérebro com o sistema nervoso, esse feto não tem viabilidade de sobreviver. E não se poderia obrigar uma gestante a carregar na sua barriga esse feto que está fadado à morte. Seria por demais impor sofrimento a essa mãe. Ter que carregar uma gestação, né, para ter uma criança, um bebê que está condenado à morte. Então se permitiu que essa mulher, permitem que essas mulheres nessas situações atestadas por médico, elas possam interromper a sua gestação para evitar qualquer dano psicológico a essa mulher mesmo, tá? Em respeito aos direitos dessa mulher. Isso está na ADPF, na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 54. Tá? Então, basta vocês darem uma olhada no livro, tem todos os elementos aí na doutrina que eu passei para vocês a respeito desse feto anencefálico. Ok, gente? Então é isso que tínhamos para falar acerca do crime de aborto. Completamos o assunto totalmente, tanto do infanticídio quanto do crime de aborto. Ficamos então para a nossa próxima aula, o início do estudo do crime de lesão corporal a partir do artigo 129. Ok? Obrigado pela companhia de vocês. Até semana que vem.